Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus, pedimos o Espírito Santo que nos ilumine, que nos oriente. À luz da palavra de Deus, interpretada pelo magistério da igreja, queremos, neste momento, partilhar alguns minutos sobre a palavra de Deus, de forma muito especial. Hoje, a palavra de Deus narrada pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Diz assim a palavra de nosso Deus: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra ela, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que palavra que nosso Senhor nos traz nos dias de hoje. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós somos convidados a não somente ouvir a palavra de Deus, a não dizer simplesmente Senhor, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, mas colocar os seus ensinamentos em prática. Esta palavra, ela foi dada no final do Sermão da Montanha, ou seja, Jesus já tinha pregado, anunciado, falado, ensinado. E no fim ele diz: não adianta dizer Senhor, Senhor. É necessário fazer tudo isso que vocês ouviram. Não basta ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Queridos irmãos, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E em tudo fez a vontade do Pai com perfeição. Nós somos convidados a imitar os passos de Jesus e em tudo fazer a vontade do Senhor. Jesus foi tão obediente até a morte de cruz. Jesus pegou a sua vontade e a conformou com a vontade do Pai. Esse é o convite que Jesus Cristo faz para mim e para você. Fazer a vontade de nosso Senhor. Para isso é necessário que a nossa vontade diminua. É necessário que a gente aprenda qual é a vontade dele, escutando a sua palavra, lendo a sua palavra, interpretando-a sob a autoridade do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E por quê? Porque não há várias interpretações da Sagrada Escritura. Existe uma única interpretação da Sagrada Escritura. Não existem, queridos irmãos, no mesmo trecho bíblico, várias interpretações. Isso é um erro, é uma heresia. O Espírito Santo produz unidade. E só há libertação na unidade. Só há verdade na unidade. O Espírito Santo de Deus, ele revela a verdade e não várias, um leque de verdades acerca de uma mesma palavra. Não, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida. Então é necessário que eu e você, nós sigamos Jesus Cristo por meio dos ensinamentos que ele deixou. Foi ele que deixou para a Santa Igreja. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Quem ouvir vocês, a mim está ouvindo. Entende como isso é sério? Quem ouve Jesus por meio da igreja, está escutando o próprio Deus. Para que a vontade de Jesus Cristo seja feita em nossa vida, é necessário que a gente
entenda a vontade dele. Ouça a sua palavra, leia a sua palavra sob a luz do magistério da igreja. Senão a gente vai ser fundamentalista. O que é isso? O mesmo trecho bíblico, 500 pessoas falam coisas diferentes sobre ele. Está errado. A igreja esteve lá desde o princípio. A igreja é histórica. A igreja tem 2000 anos. A igreja não brinca com a palavra de Deus. É necessário que a gente diminua a nossa vontade, queridos irmãos. Sim, diminuir a nossa vontade significa fazer penitência, fazer jejum, orar. Porque eu e você temos a nossa vontade própria. Mas quando a gente eleva esta vontade à luz da palavra de Deus, a gente confronta a nossa vontade, o nosso querer com o querer de Deus, aí vem o grande questionamento: está compatível? Deus não tira de nós o nosso querer. Ele nos dá a sua graça por meio da oração, do jejum e de um desejo sincero do coração, para que nós abramos livremente mão do nosso querer para querer o querer de Deus. Escute, o homem é inclinado ao mal, somos pecadores. O homem quer matar, quer mentir, quer enganar, quer roubar, quer ficar à toa, quer ser preguiçoso, ser acomodado. Esta é a vontade do homem. Quer ganhar as coisas sem fazer esforço. Quer ganhar o reino do céu sem fazer esforço. Sendo que a própria palavra do nosso Senhor diz: fazei todo o esforço para entrar no reino de Deus. A porta do mundo é larga e espaçoso, o caminho que conduz à vida é estreito e apertado. Esse esforço, ele é humano, ele é voluntário, ele é uma decisão do meu coração, do seu coração. Coração dividido não tem dono. Fazer a vontade de Deus significa, mesmo que eu queira pecar, mesmo que eu queira mentir, mesmo que eu queira errar, mesmo que eu queira enganar, por um amor maior, por causa de nosso Senhor e do seu reino, eu vou fazer o querer dele, a vontade dele. Me magoaram, me feriram, me machucaram. Eu não quero perdoar. A natureza humana nunca, jamais vai ter vontade de perdoar. Isso não é espontâneo. A gente não quer perdoar. Mas por causa do amor a Deus e de Deus, a gente decide em perdoar. Entende? Fazer a vontade de Deus não significa, eu não estou com vontade de fazer isso, então não faço, porque eu só faço o que eu quero. Não. Se nós somos filhos de Deus, discípulos de Deus, servos de Deus, nós queremos o que Deus quer. Abrimos mão da nossa vontade. Isto é fácil? Não. Leva uma vida inteira, leva uma vida toda para fazer a vontade de Deus. É um exercício, é necessário que haja disciplina, queridos irmãos. E como que acontece essa disciplina? Jejum, mortificação, oração, Santa Missa, confessar os pecados, ler a Sagrada Escritura, colocar a palavra de Deus em prática. O que é colocar a palavra de Deus em prática? Eu tenho todos os motivos para brigar, para ser ignorante, para ser grosso, mas por causa da palavra de Deus e por causa do amor a Deus eu não farei. Entende? Eu estou com vontade, mas eu abro mão dessa vontade para fazer a vontade de Deus. Ser discípulo de Jesus, filho de Deus, significa abrir mão do meu querer para querer o querer de Deus. Pense nisso. Ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática nos torna pessoas imprudentes, insensatas, e nós vamos sofrer. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Abra mão do seu querer, da sua vontade, e abrace a vontade de Deus. Abra mão do seu querer e queira, deseje, busque o querer de Deus. A vontade de Deus é santa e perfeita. Ele conhece o seu futuro e sabe o que é melhor para você. Talvez a sua vontade seja ficar em cima de uma cama. Talvez a sua vontade seja ser malandro nos estudos. Talvez a sua vontade seja ser esperto, enganador. Mas Deus te conhece. Seu coração, sua vida, sua alma. A Deus não se engana. Se você quer ser feliz no futuro, se você quer conquistar a vida eterna, é necessário que você abra a mão da sua vontade e comece decididamente, meu irmão e minha irmã. Inicie hoje, agora, um propósito, você e Deus, auxiliado pela graça dEle, socorrido pela graça dEle, que você tome a decisão
e a postura de fazer a vontade de Jesus e não a sua. Leia a Bíblia. Como que você está empregando o seu tempo? Você está passando muito tempo no WhatsApp? Tudo bem. Está passando muito tempo no Facebook, muito tempo no computador, mas o que você está lendo? O que você está vendo e ouvindo? Você está enchendo a sua mente, o seu coração, a sua alma de quê? Porque quanto mais perto de Deus você estiver, meu irmão e minha irmã, quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais fácil vai ser fazer a vontade dEle. E quanto mais longe, distante você estiver de Deus, da vida de oração, da vida de jejum, mais difícil vai ser entender tudo isso que eu falei e muito mais vai ser difícil entender a palavra de Deus. Quer ser de Deus? Faça a vontade dEle. Quer fazer a vontade de Deus? Abra mão da sua vontade. Ore, reze, celebre a Santa Missa com fé, reze o terço. Ninguém conhece o filho mais do que a mãe. Leia a Sagrada Escritura, à luz do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Liberte a sua alma, peça o batismo no Espírito Santo para a sua vida, a efusão do Espírito. O Espírito Santo ele é fogo e faz parte da natureza do fogo transformar em fogo tudo que ele toca. Se o seu coração está frio, se o seu coração está insensível, peça o batismo do Espírito Santo, que é fogo, que ele vai consumir o seu coração de amor, como a sarça em Moisés. Queimava, mas não se consumia. Que vem sobre a sua vida e a minha vida, sobre a nossa caminhada e a nossa fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.